O Megumi e o Panda tiveram um problema com o feiticeiro mais forte que o Gojo, enquanto o Itadori leva a porrada do Hakari pra poder convencer ele a se juntar a eles no jogo do abate. Mostra o Itadori e o Fushiguro indo até onde o Hakari estava. O Tengen diz que o Hakari tem um clube de luta, onde os lutadores são não feiticeiros, onde infringe o regulamento do mundo Jujutsu. O Itadori pergunta por que eles têm que trocar de roupa, pois o Hakari bateu de frente com o alto escalão e foi expulso, e então, se verem eles com a roupa da escola Jujutsu, ele pode fugir ou bater em você. O Megumi diz que ouviu falar dos veteranos que o Hakari era um aluno que não prestava, mas o Okotsu diz que ele era o mais forte da escola, até mais forte que ele, e por isso precisam da força dele. Quando chega no túnel, os caras marrentos falam pra eles vazarem dali, que ali não era parque de diversão. Então o cara já vem na maldade, dando socão no Megumi. Mas antes disso acontecer, o Fushiguro disse que ficou sabendo de um clube de luta, e o cara para ali mesmo. O marrento pergunta como é que ele sabia do clube, e o Megumi diz que ficou sabendo por meio de um cara, mas mandou ele de arrasta antes dele terminar. O Itadori diz que se pedissem para ver o Hakari, ele ia ficar desconfiado. O outro guarda recebe a ligação e diz que o chefe liberou a entrada dele, vai botar o Itadori pra lutar com o de hoje. E isso era uma boa. O Itadori é o melhor pra luta corpo a corpo. O Megumi diz que se eles estavam vendo eles pelas câmeras de segurança, então com certeza o Hakari está ali, e fala pro Itadori investigar as coisas ali dentro. E aí ele vai se infiltrar no estacionamento. Se pegarem eles, vão perder a oportunidade de fazer contato com o Hakari, mas se isso acontecer, vão ter que partir com a força. O Megumi diz que não quer fazer coisas que prejudiquem o relacionamento deles no futuro, e ele só quer pedir ajuda do Hakari e só. Mas ele não pode demorar. Pela sua irmã, a participação deles no jogo do abate é um problema. Então corta pro Itadori recebendo as regras da luta, onde ele não pode fugir e usar feitiços. O Itadori pergunta o porquê dessas regras. O grandão vai explicar, pois os não feiticeiros não podem ver os feitiços, e aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. E não pode fugir, porque o espectador tem que ver a porrada seca. O grandão diz que tem uma chance dele ver o Hakari, onde existe dois tipos de luta, a pancadaria e a fixa, onde o Hakari manipula a luta. Então o Itadori só tem que sentar o aço. O cara leva o Itadori pra arena e fala que aquele vai ser o oponente dele. E o Itadori já fica animadão. Surgindo do escuro, sai o Panda. O narrador já se empolga e diz que hoje vai ser a luta mais foda. E ali no fundo o GG Kutami tá assistindo tudinho e apresenta o Itadori bola de fogo. E do outro lado o Panda. E diz que as apostas iriam começar. E mostra o Hakari com a gata dele do lado. Ele se pergunta pra que apostar se sabe que o Panda vai ganhar. Mas a garota diz que ele tá errado. A porradaria já começa. E o Itadori pergunta do Panda se ele já viu o Hakari. E o grandão diz que ainda não. O Hakari sabe quem ele é. E diz que tem alguém do terceiro ano perigoso ali também. E eu pensei que os caras iam sair na mão de verdade. Mas o cara só dá um chute de leve no Panda. E o cara já grita pra caralho. Aí os dois pulam pro alto, onde o Panda desce com tudo. E diz pro Itadori fazer o que tem que fazer. O narrador diz que aquela luta é a melhor luta que ele já viu na vida. E o Itadori começa a dar uma sequência de ataques no Panda, onde tecnicamente joga ele na parede, mas sabemos que isso é mentira. E o Panda começa a mostrar os dons de atuação dele. O Hakari manda o soldado dele mandar o Itadori pro telhado. Quando acabar o torneio, ele quer fazer um roteiro pra animar os espectadores. E quem tá só de mutuca ali é o Megumi. O Hakari diz pra ele ficar de olho no outro moleque, e depois ia mandar a Kirara de segurança. Ele diz que tá com barato legal, e fala que não se sente assim desde que a ex dele estourou os 2 cartões de crédito dele. E a Kirara já fica pistola por ele tá falando da ex dele na frente dela. Então corta pro Panda falando com o Megumi, onde o Fushiguro pergunta por que ele ainda não conseguiu falar com o Hakari. O Panda diz que sabe onde ele fica, mas toda vez que se aproxima, ele não consegue chegar perto da sala. É como se fosse algo parecido com o feitiço do Satoru Gojo. Talvez seja pelo feitiço da namorada do Hakari. E o Megumi pergunta se o outro aluno do terceiro ano não era homem. Sim, era. O Panda diz que ele tava focando em ser um panda de circo pra chamar a atenção dele, mas ainda bem que eles apareceram. E o Megumi pergunta se o Itadori vai conseguir convencer o Hakari, mas como o Itadori é alegre e combina com a personalidade do Hakari, então é questão de tempo. Mas o Itadori é meio ruim de mentir, então o Panda diz que vai dar uma ajudinha e fala que tem alguns guardas na porta da sala dele, mas vai ser difícil se a Kirara ativar o feitiço dela. E corta pro Itadori sendo levado pela Kirara até o Hakari, onde ela se impressiona que ele era o do primeiro ano. Então o Yuji já entra pra dentro da sala do Hakari, que já começa com o papo do divulgador do Tigrinho, onde ele fala para o Itadori se ele acredita que dá pra fazer 1 milhão de ienes durante um mês, mas em troca ele vai ter que pagar 200 mil de ienes pra descobrir como faz isso. Mas o Itadori já comprou o curso de como não se enganar por outro. E o Hakari diz que a paixão por jogos de aposta é grande, por isso que as namoradas dele saíram fora, porque ele era um cara que gostava de sair apostando. E como o mundo está sendo apresentado às maldições e o alto escalão tá indo à loucura, os negócios dele vão expandir. E quando o Itadori ia falar, são interrompidos pelo celular tocando, onde o Hakari nem atende. Ele só levanta e pergunta se o Itadori queria beber algo, mas ele diz que pode ser qualquer coisa, tirando o álcool, porque ele é de menor. Mas o Hakari pergunta se ele não aguentava, mas não era isso. E o Hakari diz que o Gojo também não era forte pra bebida. E o Yui se faz de desentendido do assunto e pergunta quem era o Gojo. Mas o Hakari já tinha descoberto tudo e fala que qualquer feiticeiro conhece o Satoru Gojo. E pergunta por que ele tava mentindo. E fala que ele foi mandado pela escola Jujutsu. E o Itadori nem tem tempo de responder. O Hakari já joga um copo no cara e começa a quebrar ele na porrada. E fala que quando tem uma chamada da Kirara tem algo errado. E já pega ele pela gola e diz que a paixão dele só tá aumentando. O episódio já começa com segurança do clube de luta do Hakari andando pelo estacionamento, onde ele se encosta em uma parede. E quem tá
tava ali só de mutuca era o Megumi, que já desmaiou o maluco sem dó nem piedade. O Megumi tava ali pra ajudar o Itadori a falar com o Hakari. O outro velho tava procurando pelo cara, e o Megumi já usa a manipulação das 10 sombras para entrar dentro da sombra do velho, que não dá nem tempo. O Megumi já aplica o golpe de jiu-jitsu no velho e bota o cara pra dormir. Nisso corta pros caras que estavam vendo o panda atuando, onde um homem oferece uma salsicha pro panda. O outro maluco diz que panda só come bambu, então toma o bambu na cara. E no terraço o panda encontra o Megumi, que tava esperando, onde ele pergunta do panda se ele queria mesmo enfrentar o Hakari. Ele diz que tava tudo bem e queria ajudar o Fushiguro. E quem tava passando ali embaixo era a Kirara, que olha pra eles. Panda pensou que ela tava com o Hakari. A Kirara se pergunta quem era aquele moleque, se ele tava com o panda, então ele ajudou o Megumi a se infiltrar. E ela não perde tempo, já liga pro Hakari e mostra a cena antes da porrada do Hakari com o Yuji. O Fushiguro já coloca o cão divino pra jogo e joga ele na Kirara, onde ela ativa o feitiço dela, que faz o cão rebobinar atingindo o Fushiguro. E como o panda disse, ele não consegue chegar perto da garota, que sai correndo com o panda atrás dela. E o panda já grita pra ela esperar, dizendo que eles não eram inimigos, só que ela fala que tava puta com ele. E o cão aparece na frente da sala do Hakari, onde o Fushiguro é puxado pra dentro do cão. O Fushiguro diz que eles não estão na escola e pede pra ela e o Hakari ajudar ele, que a situação de Tóquio foi terrorismo Jujutsu, que foram a escola que excluíram eles. E o porquê que eles brigaram com o alto escalão? Eles brigaram com os conservadores de Jujutsu, com aqueles que gostavam dos feitiços como a da Kujisai. Como recém a tecnologia entrou no mundo Jujutsu, os conservadores ficaram putaços e agora perderam o poder do Hakari. Ela disse que eles poderiam pedir para o Satoru limpar o rabo deles, só que eles não sabem que o Gojo foi selado e ela não acredita no Megumi, mas ela é a pessoa mais próxima do Hakari. Só que o Fushiguro se emputece e já invoca uma coelhada, mas ele já vem com a tatuagem embutida, porque o Akirara já botou o selo do feitiço dela, onde ela diz que o Megumi vai se lascar, que os coelhos vão voltar tudo pra ele. E do nada os bichos somem, onde o Megumi pergunta pro panda se eles chegaram na sala de monitoramento, mas nem isso. O Megumi pergunta se ele tem alguma marca no corpo dele, e como a Kirara disse, ela já tinha marcado o panda. E olha como o Megumi tá podendo, Santa Academia. E rapidamente o Megumi descobre que essas marcas têm algo a ver com a constelação do Cruzeiro do Sul, e como ele sabe, a Kirara entrega na cara dela. Ela fica se remoendo, dizendo que ele tava blefando, e nem sabia. E se ela baixar a guarda, vai dar zebra pra ela. E parece que o feitiço da Kirara repele eles da morte, já que o panda e ele podem se aproximar. O Megumi diz que talvez a Kirara não queira descubra alguma coisa do feitiço dela. Eles talvez não chegam perto da Kirara, pois talvez tenha uma estrela a mais impedindo que eles cheguem. Só que a garota vê que eles estão descobrindo e já coloca o carro pra jogo, que já liga no panda. E o Megumi sai correndo. O panda diz pra ele encontrar a estrela que faltava e arremessa o carro. Mas o Fushiguro diz que ele não podia jogar o carro pra longe, porque a Kirara colocou o mesmo selo dele no carro, mas ela jogou o carro no panda. Ela não pode jogar coisas nele. A Kirara lançou uma moeda pra poder ser atraída pelo seu feitiço, prestes a chegar no selo da estrela deixado pela Kirara. Ela chega impedindo eles, mas o Megumi invoca o Pernalonga e joga pro panda, que foi arremessado pro alto, que pega e devolve Kuturo, fazendo com ele tocar onde a estrela está. E a Kirara diz que eles podem ter descoberto o feitiço dela, mas assim como pode colocar, pode tirar. E ela coloca a estrela dela na energia dele, e o carro vem junto. Mas o que a Kirara não esperava era que o lobão mal tava vindo também e dá um abraço prendendo ela. O Fushiguro prendeu o lobo na parede pra evitar dele ser atraído por ele, e depois soltou o bicho. O Fushiguro pula dentro do carro com tudo, enquanto ela cancela o feitiço. Assim o Megumi teletransporta com o lobão, que pega a Kirara. Ela pergunta se ele era mesmo do primeiro ano. O cara era mó metido a besta, só que ele se levanta e pede desculpas pra ela e disse que tava sem tempo, e ela fala que tava tudo bem. E do nada a porta da sala do Hakari sai voando por ele, e o Itadori tá ali todo ferrado, mas ele diz que não era pra ninguém se meter. E o Hakari já sai todo pesado do lado de dentro e pergunta se eles estavam subestimando o Hakari, e dá um sopapo no menino Itadori. Ele tá loucão e nem tá desviando. O Itadori diz que não é como em Shibuya, ele tem que levar a porrada pro Hakari aceitar ele. O Hakari diz que vai ouvir ele, enquanto bota pra bater no Itadori. Ele pergunta do Itadori por que ele depende dele, se nunca viu a força do maluco. Ele fala que o Itadori tem que convencer ele a lutar do lado dele, mas o Itadori diz que não tinha paixão, como uma engrenagem para o mundo Jujutsu. E o Hakari não gosta disso nem um pouco, e mete um supapo na cara do menino Itadori, que voa longe. O Hakari fala que foi o Gojo que disse que ele tinha energia mais pica, e chama pelo panda e fala pra eles irem embora, mas nem dá nem tempo. E o Itadori aparece atrás dele, fazendo o Hakari recuar, e pergunta o que ele tinha. O Itadori diz que ele era uma engrenagem, e qual era a função do Hakari? Paixão. Ele pretendia dar mais uma no Itadori, mas a Kirara gritou pra ele, se perguntando se ele tava ardendo em paixão. A paixão nunca mente, e manda eles descerem ali, eles iam fazer um trato. A Kirara diz que quando estavam na escola, o Hakari sempre tinha paixão com os novatos na escola, e bate de novo no Itadori. E do nada, porra de um capeta aparece voando, dizendo que um jogador adicionou uma nova regra, onde ele pode ver os pontos, nomes e etc. E corta pro jogo do abate, onde embaixo de uma ponte, onde ele mandou de arrasto um cara, e diz que ele ganhou ponto por isso. E o cara começa a reclamar, dizendo que 400 anos atrás era melhor, e se pergunta onde estava o Sukuna. O Kogan diz que ele podia adicionar uma regra, e assim ele adiciona aquela regra que a gente viu. Esse é o Hajime Kashimo, o feiticeiro mais pica da era do Sukuna. E termina esse ilustre episódio. Que bagulho foda. Jujutsu Kaisen tá voltando com tudo. Então deixa o like e se inscreve no canal pra poder ver mais
mais análises de Jujutsu. E comenta aí o que você tá achando. Tem o vídeo aparecendo aqui na tela, então dá uma olhada lá.